Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Essa é a nossa aula de Biologia sobre Sistema Reprodutor Feminino Humano. Espero que você já esteja aí com o seu caderno, seu material para anotar esses apontamentos, porque aqui o objetivo da aula será te dar todos os truques necessários para derrubar com as questões relacionadas ao Sistema Reprodutor Feminino Humano. Recordar que esta é uma aula resumida, onde vamos dar alguns truques necessários para que você consiga se sair bem nos exames e não necessariamente uma aula detalhada. Então vamos começar aqui com o sistema reprodutor feminino. Podemos começar dizendo que é no sistema reprodutor feminino onde serão realizadas algumas funções, como é o caso da produção de gametas. Quando falamos da produção de gametas, estamos a falar aqui daquela célula que é produzida e é usada para a reprodução. E essa célula é produzida pela mulher. Geralmente, essa célula é chamada de óvulo. Mas nós sabemos que quando essa célula é produzida, ela é produzida ainda no estágio de ovócito secundário. Para quem recorda-se aqui da ovulogênese, ainda sabe o que é um ovócito secundário. Portanto, esse ovócito secundário será produzido pelo sistema reprodutor feminino. Além da produção dos ovócitos secundários, também teremos aqui a produção do estrogênio e da progesterona. O que é isso de estrogênio e progesterona? Estrogênio e progesterona são, na verdade, substâncias que nós chamamos de hormonas. Hormonas são quaisquer substâncias que são lançadas na corrente sanguínea e vão causar ali um efeito no organismo humano. Então, hormonas são essas substâncias que são produzidas para desenvolver algum efeito ou uma função nos organismos. E o estrogênio e a progesterona serão essas hormonas femininas, quer dizer que essas são produzidas pelas mulheres e são responsáveis por desenvolver aqui algumas características femininas durante aquela fase da puberdade. Por exemplo, a voz fina, desenvolvimento dos seios, desenvolvimento dos glúteos, que é o bumbum, por exemplo, entre outras características femininas. Então, produzir estrogênio e progesterona também será uma das funções do sistema reprodutor feminino. Além dessa função, também podemos encontrar aqui a cópula, que na verdade é o ato sexual. Então, quando falamos de cópula, estamos a falar aqui da relação sexual que é realizada pela mulher. É através desse sistema reprodutor feminino que esse efeito será possível. Além da cópula, também encontramos aqui a função de receber os espermatozoides durante o ato sexual para a reprodução. Então, essa também é uma função do sistema reprodutor feminino. E além dessa função, também encontramos aqui como última função a gestação, que é aquele período todo onde o feto vai se desenvolver no interior da mulher. Então, aquele período todo de desenvolvimento embrionário é esse que nós podemos chamar de gestação. Portanto, produzir gametas, estrogênio e progesterona, cópula, receber os espermatozoides e a gestação são funções do sistema reprodutor feminino. Depois de vermos aqui as funções do sistema reprodutor feminino, é importante entendermos, como já vem aqui mesmo no nome, que esse sistema reprodutor feminino é encontrado apenas nas mulheres. Portanto, o sistema reprodutor feminino é encontrado apenas nas mulheres. Eu conheço um homem que possui sistema reprodutor feminino. Não sabemos que caso é esse. Em casos normais, o sistema reprodutor feminino só pode ser encontrado nas mulheres. E é esse sistema que é utilizado para a cópula e para a reprodução. Esse sistema é encontrado nas mulheres. Portanto, sistema reprodutor feminino apresenta aqui algumas partes externas e partes internas. Então vamos aprofundar um bocado a anatomia desse sistema reprodutor feminino, começando aqui pelos órgãos externos. Quando falamos dos órgãos externos, tem algumas partes que nós podemos encontrar no sistema reprodutor feminino, tal como podem ver aqui nessa imagem, algumas partes representadas. E nós vamos explorar um pouco aqui cada uma dessas partes encontradas no sistema reprodutor feminino, mas na parte externa, que é a parte que nós conseguimos ver. Então, primeiro é importante dizer que essa parte externa que nós conseguimos ver é a parte chamada de
pudendo feminino. Pudendo feminino é essa parte externa que nós conseguimos ver na mulher. E ela é constituída por alguns órgãos e vamos ver quais são esses órgãos e, de forma resumida, as funções de cada um desses órgãos. Primeiro vamos encontrar os grandes lábios, que será essa região externa que nós estamos a ver aqui. Os grandes lábios, na verdade, são análogos ao que nós chamamos de escroto no homem, ou saco. Portanto, no homem nós teríamos o saco ou escroto, que é aquela bolsa que contém os testículos, que são as gônadas masculinas. Então, na mulher nós vamos encontrar os grandes lábios. Esses grandes lábios têm a função basicamente de proteger os pequenos lábios. Os pequenos lábios serão essa região interna que nós conseguimos ver aqui nessa imagem. Então, essa região interna seria a região conhecida como pequenos lábios, que é coberta pela região dos grandes lábios. Essa tem geralmente a função de proteger a abertura do canal vaginal. Então, essa será a função da estrutura que é conhecida como pequenos lábios, que é essa região aqui de revestimento. Então, por fora nós temos os grandes lábios, depois encontramos aqui os pequenos lábios, que tem essa função protetora. Depois dos pequenos lábios é possível ver essa região aqui. No homem nós temos um órgão de reprodução que é conhecido como pênis. Então a mulher também apresenta um órgão análogo a isso, mas esse órgão é chamado de clitóris. Então seria uma espécie de pênis, mas na mulher. Então o clitóris será a região responsável pelo prazer durante o ato sexual. Então estimula aqui o prazer durante o ato sexual. Essa é mais uma das regiões dos órgãos externos femininos. Portanto, se no homem nós encontramos o pênis, aqui na mulher nós encontramos o clitóris, que é o órgão análogo ao pênis. Então o clitóris será esse órgão responsável pelo prazer sexual. Então, a estimulação do clitóris, por exemplo, pode acelerar o efeito do orgasmo. Por isso que o clitóris terá basicamente a função de estimular a mulher durante o ato sexual. Então será responsável pelo prazer aqui. Além do clitóris, vamos encontrar também outra estrutura que participa aqui do sistema reprodutor feminino, que é a abertura da vagina. Essa é apenas a abertura, porque é a parte externa. Então, na parte de fora nós não vemos exatamente a vagina, mas sim a abertura. Então, temos aqui a abertura, que é essa região aqui. Então, a abertura da vagina geralmente participa de algumas atividades que nós já conhecemos. Por exemplo, a passagem do bebê durante o parto. Então, é por essa abertura onde o bebê vai sair no momento do parto. Também é por aqui onde entra o pênis durante o ato sexual. Então é essa entrada que vai permitir com que o homem introduza aqui o seu órgão reprodutor durante o ato da cópula. Então essas são as partes externas do sistema reprodutor feminino. Encontramos grandes lábios, encontramos aqui os pequenos lábios, encontramos também o clitóris e encontramos a abertura da vagina. Mas além dessas regiões, encontramos também outras partes que são possíveis de ser vistas aqui. Por exemplo, podemos ver aqui uma pequena abertura que vem escrito abertura da uretra. Essa aqui já não faz exatamente parte do sistema reprodutor feminino. O que nós podemos perceber é que no homem a região onde sai a urina e onde sai o espermatozoide é a mesma. Agora na mulher temos uma parte para o ato sexual e temos uma parte para o sistema urinário, que é a uretra, não é a mesma região. Portanto, a abertura da uretra é por onde sairá a urina na mulher. E aqui nessa parte de baixo temos o ânus, que nós já sabemos qual é a função. O ânus faz parte do sistema digestivo. Então é por aqui onde sairão alguns excrementos, as fezes, por aí em diante. Então essa aqui seria o pudendo feminino, ou os órgãos externos que podem ser encontrados na mulher. Depois de vermos os órgãos externos, vamos passar aqui para os órgãos internos. Então, além da parte de fora, encontramos também alguns órgãos que estão na parte interna da mulher. Podemos ver aqui
essa imagem representando aqui alguns órgãos que são encontrados na parte interna da mulher. O primeiro que nós podemos citar aqui é o ovário, que é essa região aqui que vocês conseguem ver. Então teríamos aqui um ovário e outro ovário. O ovário basicamente é a região onde são produzidos os óvulos. Então é aqui no ovário onde se produzem os óvulos, que nós já sabemos que na verdade são os ovócitos, não é? Então teremos aqui as ovogônias, depois os ovócitos, depois as ovótides, para depois já formar os óvulos. Então esses ovócitos, essas ovogônias, etc., são formadas aqui no ovário. Então é no ovário onde ocorre a produção dos óvulos, e também é aqui onde vai ocorrer a ovulação. O que é ovulação? Quando temos aqui um ovário, aqui dentro vão se produzir esses ovócitos que depois são liberados, né? Quando estão aqui na fase do ovócito secundário, como nós dissemos. Então esse ato onde o ovário vai explodir, liberando o ovócito para essa região aqui, nós chamamos de ovulação. Ovulação será esse processo em que o ovócito é liberado pelo ovário e entra aqui nas trompas de Falópio ou ovidutos. Portanto, trompas de Falópio ou oviduto será essa região aqui que nós estamos a ver aqui. Nessa imagem também está marcado como se fossem esses braços. Então, quando ocorre a ovulação, os ovócitos saem daqui do ovário e entram nas trompas de Falópio, que é nessa região. É aqui nas trompas de Falópio onde vai ocorrer a fecundação. O que é fecundação? É quando o ovócito vai cruzar seu espermatozoide para formar o zigoto. Geralmente acontece aqui no primeiro terço da trompa de Falópio. Quer dizer que se dividirmos essa trompa de Falópio em 3 partes iguais, uma parte, 2 partes, 3 partes iguais, essa fecundação vai ocorrer no primeiro terço, na primeira parte. Por quê? Porque esse ovócito que é liberado, na verdade, ele só é viável para a reprodução durante uns 3 dias. Quer dizer que quando ocorre a ovulação, esse ovócito é viável para se transformar num zigoto durante um período de mais ou menos 3 dias. E é nesse período que esse ovócito encontra-se aqui no primeiro terço das trompas de Falópio. Depois que passa daqui, ele já não é viável para a reprodução. Quer dizer que se passam 3 dias sem a mulher receber espermatozoides e sem esses espermatozoides cruzarem-se com os óvulos para fecundar, já não vai ocorrer essa fecundação. Então é aqui na trompa de Falópio onde vai ocorrer a fecundação. Grave o que eu estou a dizer. A região onde ocorre a fecundação é nas trompas de Falópio. Então é aqui nas trompas de Falópio onde vai ocorrer a fecundação. Quando não ocorre a fecundação, esses ovócitos vão passar até o útero e depois vão degenerar-se, não é? Então também vão servir de passagem para esse óvulo, caso não ocorra a fecundação. Então essa basicamente é a função das trompas de Falópio. Além das trompas de Falópio, vamos encontrar também outra região aqui no sistema reprodutor feminino, que é essa chamada de útero. Útero é essa grande parte que nós conseguimos ver aqui. Então o útero tem a função de receber o zigoto depois que ocorre a fecundação. Quer dizer, ocorreu a ovulação, o óvulo saiu daqui, entrou nas trompas de Falópio, cruzou-se com o espermatozoide, fecundou e formou um pequeno zigoto. Esse zigoto vai ter que se fixar em algum sítio, porque ele não pode ficar só a vagar. Então quer dizer que esse vai descer e se fixar aqui na parede do útero. Esse processo em que o zigoto vai se fixar aqui na parede do útero chamamos de nidação. Portanto, nidação é a fixação do zigoto aqui na parede do útero, quando ocorre fecundação nesse caso. Então quer dizer que ocorreu o ato sexual, entrou o espermatozoide, foi até lá, cruzou-se com o ovócito, fecundou, voltou enquanto é um zigoto e fixou-se aqui na parede uterina. Isso chamamos de nidação. E depois esse zigoto vai começar a se desenvolver aqui no útero, formando aquele feto todo que nós conhecemos durante aquele período de gestação. Portanto, o útero também terá essa função de albergar o feto durante aquele período todo de gestação. É outra função do útero. Então, aqui no útero, encontramos também esta parede mais interna do útero, nós chamamos de
endométrio. Portanto, quando não ocorre a fecundação, essa parede aqui vai se descamar, né? Vai se descascar e vai sair em forma de sangue por essa região aqui, que depois veremos o nome. Então, quando essa parede se descasca e sai em forma de sangue, é o que nós chamamos de menstruação. Então, acredito que vocês já ouviram falar da menstruação. A menstruação, na verdade, é quando essa parede se descasca e sai por esse canal aqui. Essa parede do útero vai se descamar ou se desfazer e sair. Mas isso ocorre quando não ocorre a fecundação. Quer dizer, ou a mulher fica grávida e não ocorre a menstruação, ou ela não fica grávida e ocorre menstruação. Significa que todos os meses a mulher se prepara para ficar grávida. Quando não ocorre a gravidez, o que vai ocorrer aqui é a descamação dessa parede uterina, que é chamada endométrio. E quando ocorre essa descamação, chamamos de menstruação. Já sabemos o que é menstruação. Além do útero, já vimos aqui o ovário, as trompas de falópio, o útero. Falta esse canal aqui, que é chamado de vagina ou canal vaginal. É essa região aqui de abertura. Então, esta aqui é responsável pelo ato sexual. Nós já sabemos, é aqui onde vai ocorrer a penetração do pênis, mais ou menos até essa região aqui que nós chamamos de colo do útero. Geralmente esse canal todo apresenta por aí cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Então 10 a 12 centímetros de comprimento seria mais ou menos a distância desse canal vaginal. Então ele tem aqui essas funções que nós dissemos, é o canal sexual, é onde vai entrar o pênis, também é por onde sai o bebê durante o momento do parto. Quer dizer que quando a mulher está para dar o parto, o feto vai sair daqui do útero, vai sair por esse canal vaginal até a parte externa. Então essa aí seria a função desse canal vaginal. Também é importante porque aqui encontramos algumas bactérias chamadas de lactobacilos. Então são chamados de lacto porque produzem uma substância que é conhecida como ácido lático. Então esse ácido lático é responsável por proteger esse sistema reprodutor feminino. Quando vêm outros organismos que seriam maléficos ou iam prejudicar a mulher, esses organismos são mortos pela acidez desse ácido lático que é produzido pelas lactobacilos aqui no canal vaginal. Então quer dizer que esse canal também é responsável para proteger o sistema reprodutor feminino contra algumas doenças infecciosas. Então essa é outra importância do canal vaginal ou da vagina. Essas são as principais partes que constituem o sistema ou os órgãos internos da mulher. Mas além dessas partes, encontramos aqui alguns pontos que nós conseguimos ver. Por exemplo, o colo do útero. Quando falam de colo, geralmente é essa região de ligamento. Por exemplo, no teu pescoço, pode ser chamado de colo. Então aqui também é como se fosse o colo do útero. Chamamos de colo do útero mesmo. Muito engraçado, não é? Então o colo do útero será essa região aqui terminal do útero. O endométrio seria o tecido interno encontrado no útero. Depois aqui já vimos essas partes externas, já vimos o que são pequenos lábios, grandes lábios, mas temos uma novidade aqui, que é o ímen. Geralmente o ímen é uma região aqui que surge na parte terminal da vagina. Geralmente ocorre em mulheres virgens, mas não significa que é um símbolo de virginidade, não é? Virginidade é uma coisa e ímen é outra. Mas a função desse tecido que surge aqui geralmente é proteger o canal vaginal, né? Da entrada de alguns agentes patogênicos, entre outras substâncias que podiam ser prejudiciais. Por isso que quando a mulher ainda está lá na fase mais juvenil, quando ainda é criança, esse ímen é mais fechado. E durante o ato sexual geralmente se rompe esse ímen. Então muitas mulheres dizem que no seu primeiro ato sexual vê um sangramento. Geralmente o sangramento é o rompimento desse ímen. Quando rompe esse tecido, então como danifica o tecido, sai aqui um pouco de sangue. E esse sangue que elas têm visto no primeiro ato sexual. Mas não significa
que o fato de não ter o ímã significa que ela perdeu a virginidade ou alguma coisa. Então pode ter ocorrido um acidente, por exemplo, durante a ginástica, ou um outro processo que tenha rompido essa membrana ou esse tecido. Então não é exatamente um símbolo de virginidade, o ímã. Então, depois de termos visto os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, podemos passar aqui por um tema bastante interessante, que é a menstruação. Conseguimos ver aqui a menstruação, essa imagem aqui. Não fique assustado, porque na verdade entenderemos como funciona a menstruação. É uma coisa muito simples. Então, para trabalharmos com a menstruação, geralmente nós usamos um calendário de 28 dias. Esse método também é chamado de método de tabelinha. Praticamente esse método consiste em controlar qual foi o primeiro dia da menstruação, que é o primeiro dia que a mulher vê sangue. Depois daí, quais são os dias mais férteis da mulher, quais são os dias que não são férteis para a mulher, entre outras coisas desse gênero. Então, a partir desse método, é possível tentar controlar quais são os dias que a mulher tem maior probabilidade de ficar grávida ou não, através do controle desse ciclo menstrual. Então nós usamos um período de 28 dias porque é a média. Quer dizer que a média do período menstrual, a média, recordam-se do que é média na matemática, não é? Então a média do ciclo menstrual das mulheres é de 28 dias, por isso que nós trabalhamos mais com 28 dias, mas é possível que algumas mulheres apresentem 30 dias, outras 26, então os corpos são diferentes, os organismos são diferentes, cada mulher terá ali o seu período, e outras ainda têm um período menstrual irregular, quer dizer que não tem um período programado, bem organizado, de dias que geralmente vão se repetir. Então vai ocorrer assim de forma desordenada. Um mês pode durar 24 dias, outro mês durar 28, outro mês 30. Então vai depender. Essas aí têm um ciclo irregular. Mas para as mulheres que têm um ciclo regular, nós usamos geralmente essa tabela aqui, ou esse círculo contendo 28 dias, e é assim onde nós vamos tentar controlar quais são os dias férteis ou não da mulher. Primeiro dividimos aqui esse círculo em algumas etapas. Então temos aqui essa primeira etapa, que é de 1 a 7, às vezes pode aparecer de 1 a 5 dias, que geralmente é o período em que a mulher vê o sangramento, né? Então 1 não significa dia 1, quer dizer que não é o primeiro dia do mês, mas sim o primeiro dia em que a mulher vê a menstruação. Então 1 é o primeiro dia que começa a sair sangue. Pode ser hoje, por exemplo. Hoje que estamos a gravar esse vídeo é dia 21 de outubro. Então 21 de outubro pode ser o primeiro dia, significa que aqui será 22 de outubro, 23, 24, 25 e assim sucessivamente. Portanto, o dia 1 é o primeiro dia de sangramento, o primeiro dia em que a mulher vê sangue a escorrer. Então esse é o primeiro dia da menstruação. Quando ela começa a ver sangue no primeiro dia, o dia mais fértil da mulher será no 14º dia, que é o dia 14. Quer dizer que hoje é dia 28, é só contar mais 14 dias. Mais 13, a minha matemática está a falhar, né? Então hoje será o primeiro dia, mais 13 dias para chegar no 14º. Esse será o dia mais fértil da mulher. Significa que aqui é o dia em que a mulher tem maior probabilidade de ficar grávida, o 14º dia. Esses dias aqui não são férteis geralmente, então esse período aqui não é de muita fertilidade, e esse outro período também geralmente não é de muita fertilidade. Não significa que a mulher não possa engravidar, porém as probabilidades são muito baixas durante esse período, e aqui não tem como mesmo ela engravidar, porque ainda não temos o óvulo liberado. Por que que o 14º dia é o dia mais fértil? Porque é o dia da ovulação, que é o dia em que ocorre aqui a liberação do ovócito. Recordam-se na imagem que nós vimos aqui atrás. Então nós temos que aqui no ovário vai ocorrer a ovulação, que é liberar esses óvulos para as trompas de Falópio. Então, para que ocorra a fecundação, é necessário que esse óvulo esteja aqui nas trompas de Falópio, e essa ovulação só vai ocorrer aqui no 14º
dia, e é por isso que esse é o dia mais fértil, é o dia em que o ovócito secundário está on, ele está ali mesmo nas trompas de Falópio à espera de um espermatozoide para fecundar. Então agora vamos descascar esse ciclo menstrual para entendermos bem como ele funciona. Então aqui é o primeiro dia de sangramento, é o dia da menstruação. Vamos controlar o círculo e esses gráficos também. Quando falamos do ciclo menstrual, existem aqui algumas hormonas que são importantes. Então nós já vimos o que são hormonas. Dissemos que são essas substâncias que são lançadas por glândulas na corrente sanguínea. Geralmente vão atingir uma célula-alvo para desencadear uma determinada reação ou ação. Então, temos algumas hormonas que são produzidas na hipófise, que também é chamada de glândula pituitária. Então, glândula pituitária ou hipófise é a mesma coisa. Teremos aqui uma aula anexa sobre o sistema endócrino. Para quem não se recorda do que é hipófise, glândula pituitária, poderá mais tarde acompanhar esse tal sistema endócrino, só para perceber. Por enquanto é importante gravar que temos uma região chamada hipófise, é responsável por produzir aqui essas duas hormonas, uma que é FSH e outra que é a LH. Geralmente esse H e H significa hormona, né? Então, essa aqui é a hormona luteinizante, essa aqui é a hormona folículo estimulante, mas são siglas em inglês, né? Então, temos aqui a hormona luteinizante e a hormona folículo estimulante. São produzidas aqui na hipófise. Depois aqui temos aqui a produção da progesterona e do estradiol. Então, a progesterona é uma hormona feminina. Também vai participar aqui da formação de algumas características femininas. Mas também temos o estradiol. O estradiol geralmente é um conjunto de hormonas que vamos encontrar lá, por exemplo, o estrogênio, como nós tínhamos dito anteriormente. Então, quem não quiser gravar que é estradiol, pode pelo menos gravar que aqui encontramos o estrogênio. Então, temos o estrogênio e a progesterona. Estradiol e a progesterona, de forma mais correta. Então, o que vai acontecer aqui? Essa região que nós vemos aqui é a região inicial do ciclo menstrual. Conseguem ver aqui o endométrio a se descascar. Endométrio, recordam-se que é aquela parede interna do útero. Quando estávamos aqui, eu disse que a parede mais interna chamava-se endométrio. Então, imaginem que é essa parede aqui. Esse é o tecido mais interno do útero. Então, está-se a descamar. Nós dissemos que quando se descama, chama-se menstruação, que sai em forma de sangue a partir do canal vaginal. Então começou aqui e está-se a descascar aqui. Então na verdade aqui seriam os primeiros dias, depois dá essa volta. Então esse período todo em que há sangramento daqui até aqui seria mais ou menos esse período que está vermelho aqui, que pode ser de 5 a 7 dias. É quando começa a sair essas camadas, essas películas do endométrio. Então isso é o que nós chamamos de menstruação. Então o que vai acontecer durante esse período? Quando ocorre a menstruação, a hipófise começa a produzir uma hormona que é chamada de FSH. Então, quando a hipófise começa a produzir a hormona FSH, essa hormona FSH faz uns corpos que nós encontramos lá no sistema reprodutor feminino, chamados de folículos ovarianos, começarem a desenvolver-se. Então, o que aconteceu? Aqui estão a produzir o FSH. Quando produz o FSH, começa o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então conseguem perceber que esse folículo é pequeno, ele vai aumentando, está-se a desenvolver. O que é na verdade esse folículo ovariano? É uma região que nós encontramos aqui que começa a se desenvolver para liberar o óvulo, não é? Então aqui vai começar a se desenvolver o folículo ovariano. Estão aqui os folículos, começam a se desenvolver. Então esse período vai ocorrer basicamente o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Conseguem ver ela se desenvolver. E esse desenvolvimento deve-se à produção do FSH, que é a hormona folículo estimulante. Então, a hormona folículo estimulante é produzida
desenvolve o folículo ovariano. À medida que esse folículo ovariano vai se desenvolvendo, ele começa a produzir também muito estradiol. Então, produziu FSH, FSH fez o folículo ovariano se desenvolver. Esse folículo ovariano ao se desenvolver, ele produz estradiol. Dentre eles encontramos o estrogênio. Então o nível de estrogênio começa a aumentar à medida que vai se desenvolvendo. Então um evento leva ao outro. Produz FSH, desenvolve este, que é o folículo ovariano. Desenvolvimento do folículo ovariano permite a produção de muito estrogênio. Só que o que vai acontecer aqui é que chega um nível em que o nível de FSH, quando já é muito, ele manda um feedback negativo. Então, na verdade, quem manda o feedback negativo é o estrogênio. Então, produziu-se FSH, desenvolveu o folículo estimulante. Desenvolveu o folículo estimulante, produziu muito estrogênio. Muito estrogênio vai dizer à hipófise que não, já tem muito estradiol no organismo. Então, você tem que parar de produzir o FSH. Então, ele produziu o FSH, desenvolveu este produziu este. Quando esse já é muito, ele diz à hipófise, já sou muito, para de produzir FSH. Então, ele para de produzir FSH. Então, conseguem ver que aqui o FSH estava a aumentar, de repente parou, começa a descer. Quando começa a descer, o FSH aumenta o nível dessa outra hormona que estava estável aqui embaixo, né? Então ela estava embaixo, quando o FSH diminui, ela sobe repentinamente, que é a hormona luteinizante. A hormona luteinizante, quando aumenta até o seu pico, que ocorre geralmente no 14º dia, vai ocorrer o rompimento desse folículo ovariano. Quando esse folículo ovariano rompe, ele liberta o que nós chamamos de óvulo ou ovócito. Então, quando há liberação desse ovócito, nós chamamos de ovulação. Então, perceberam essa parte? Produziu-se FSH, estimulou o desenvolvimento do folículo ovariano, que estimulou a produção de estradiol. Quando o estradiol gera muito, fez com que a hipófise parasse de produzir FSH. Quando parou de produzir FSH, o hormônio luteinizante aumentou muito. Quando aumentou a hormônio luteinizante, fez com que ocorresse a ovulação. E a ovulação é o rompimento deste folículo ovariano para liberar o ovócito. Quando ocorre o rompimento desta aqui que estava a produzir o estradiol, o que acontece com o estradiol também cai, porque quem estava a produzir aqui o estradiol era o folículo ovariano. Então, quando ele se rompe, o estradiol também cai. Então, aqui, quando há muita produção de hormona luteinizante, logo a ovulação e logo a queda do estradiol. Até aqui na metade estamos, né? Produziu-se FSH, desenvolveu o folículo ovariano, que produziu estradiol. Quando era muito, fez parar a produção de FSH, aumentou o LH, ocorreu a ovulação e estradiol baixou. Muito simples até aqui. Só que quando há rompimento desse folículo ovariano, ele se transforma numa coisa que é chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, o que ele vai fazer? O corpo lúteo vai estimular novamente a produção de estradiol novamente. Então aqui estava embaixo, vê que começa a aumentar um pouco novamente. Mas tem uma outra hormona que não estava a ser produzida. A partir daqui do corpo lúteo, ela já passa a se desenvolver muito, que é a progesterona. Então, quando há formação do corpo lúteo, passa a ser produzida também muita progesterona. E à medida que essa progesterona vai aumentando e também o estradiol vai aumentando, o que vão fazer? Eles começam a tornar a parede do endométrio mais espessa, mais grossa. Por que a parede do endométrio começa a ficar mais grossa? Conseguem ver que aqui estava fina. Começa a ficar mais grossa. Começa a ficar mais grossa para receber o bebê. Quer dizer que nessa fase aqui já liberou o óvulo, o corpo da mulher já está se a preparar para uma possível gravidez. Caso ocorra uma fecundação, o endométrio deve estar resistente, deve estar bem grosso para receber esse embrião que será formado. Então é por isso que essa parte começa a ficar muito espessa, muito grossa para receber o bebê. Quando não ocorre essa gravidez, chega a um nível em que tanto o nível de
estradiol, quanto de progesterona cai. E quando cai o nível dessas duas hormonas, tanto o estradiol quanto a progesterona, o que vai acontecer? Essa parede do endométrio vai se descamar e vai ocorrer a menstruação. E depois o ciclo vai se repetir novamente. A hipófise vai estimular a produção de FSH para desenvolver o folículo, para produzir estradiol, que depois vai parar a produção do FSH, vai aumentar o LH, vai ocorrer a ovulação, vai formar-se o corpo lúteo, que vai estimular a produção de estradiol e de progesterona, desenvolvendo assim o endométrio. Caso não ocorra a gravidez, vão cair os níveis hormonais e ocorre a menstruação. Então a menstruação ocorre quando os níveis de estradiol e de progesterona estão muito baixos. Repito, quando é que ocorre a menstruação? Quando o nível de estradiol e de progesterona estão muito baixos. Então é nessa fase em que vai ocorrer a menstruação. Agora, por que ocorre a menstruação quando os níveis de estradiol e progesterona estão baixos? É porque o estradiol e a progesterona é que são responsáveis por sustentar essa parede do endométrio. Basicamente, o estradiol está relacionado com a formação da própria parede, enquanto que a progesterona está relacionada com o desenvolvimento dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos é que vão nutrir essa parede com oxigênio, nutrientes, porque vocês sabem que oxigênio e nutrientes são transportados no sangue. Então, desenvolvendo os vasos sanguíneos, haverá nutrição dessas paredes do endométrio. Por isso que quando cai o estradiol, que forma a parede, e a progesterona, que nutre essa parede, logo essa parede vai se destruir, descamar-se, formando assim a menstruação, que é esse período aqui de 5 a 7 dias. Então deu para perceber como ocorre a menstruação. Agora, quando ocorre a gravidez, quer dizer, aqui ocorreu a fecundação, por exemplo, então aí produz-se o zigoto, já não deve ocorrer a menstruação, a parede deve continuar aqui bem desenvolvida. Então o que é necessário? Para que a parede continue assim bem desenvolvida, o organismo vai produzir aqui uma hormona chamada de HCG. Então temos aqui a hormona HCG, bem feio, né? Mas estou aqui sem mouse, então acredito que vocês vão entender. Então a hormona HCG, essa hormona aqui é produzida para manter esse endométrio bem desenvolvido. Significa que hormona gonadotrófica coriônica ou hormona coriônica da gonadotrofina. Então o nome vai variando, né? Mas basicamente significa isso. Então HCG será a hormona que vai manter o endométrio bem desenvolvido, para que ele não se rompa, não se descame e ocorra assim a menstruação durante o período de gravidez. Então uma nota sobre o HCG: é importante saber que HCG só é produzido quando ocorre a fecundação. Então essa aqui é uma hormona exclusiva da gestação, não é? Só é produzida HCG quando ocorre a fecundação. E essa foi a nossa aula sobre sistema reprodutor feminino. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de fazer os seus resumos, de deixar o seu like no vídeo se tiver gostado. Aguardo vê-lo numa próxima aula e até mais.